Flamengo já monitora atacantes para a próxima janela de transferência do meio do ano. Galvão Bueno diz que Leonardo Jardim não combina com o Flamengo. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Lembrar para vocês que amanhã joga Flamengo e Cruzeiro, jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será realizado no Maracanã às 21h30. Hoje, às 17 horas, o técnico Leonardo Jardim comanda aí o último treino, já comandou, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo, né? Focado única e exclusivamente nesse jogo. Jogo importantíssimo para o Flamengo aí dar uma guinada e brigar pela parte de cima da tabela do Brasileiro. Ah, mas está só no começo. Mas é agora. Tem que começar a criar aquela gordurinha para quando chegar lá, perto do final da competição, os times já exauridos, já poder aí equilibrar um empate, casa e tal. Então é muito importante você conseguir fazer um bom início de campeonato brasileiro para que lá na frente, né, não tenha problemas aí com a classificação e principalmente pela luta do título. O Flamengo, que defende o título aí, é o atual campeão brasileiro, né? Bom, esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro tem vários aspectos especiais, né? Vamos lá. O técnico Tite, que até 2024 era técnico do Flamengo, foi substituído aí pelo técnico Felipe Luiz e hoje dirige o Cruzeiro. Temos o Gerson, que até o início de 2025 fazia parte do elenco rubro-negro, hoje está lá na Raposa. E, por outro lado, nós temos aí o técnico Leonardo Jardim, que até em 2025 era técnico do Cruzeiro. Então tem um tempero todo especial, além dos dois clubes serem campeões estaduais, né? Então haverá aquela troca de faixa, né, tradicional. E para esse jogo, para essa partida, já tem aí 45 mil ingressos vendidos. A expectativa é que tenha aí pelo menos uns 60 a 65 mil torcedores em loco. Rapaz, lá no Maracanã, acompanhando essa partida, empurrando o time do mais querido. O time treina hoje. No treino de hoje será definido os 11 iniciais e amanhã, às 11 horas da manhã, terá aquela reativação e eu trarei para vocês o cronograma de amanhã, que é o horário do almoço, horário do lanche, a saída do CT Ninho do Urubu para o Maracanã. Tudo isso aí eu estarei trazendo para vocês e no vídeo de amanhã trarei a provável escalação, a escalação oficial, né? Nós traremos aí 1 hora antes da partida, ou seja, às 20h30. Esse jogo terá transmissão da Rede Globo de televisão. Bom, vamos mudar aqui de assunto? Durante o programa Galvão FC no SBT, o narrador Galvão Bueno deu o que falar ao analisar o encaixe entre Leonardo Jardim e o elenco do Flamengo, mesmo após a conquista do Campeonato Carioca sobre o Fluminense. Galvão Bueno expressou sua opinião sobre a relação entre o treinador e a equipe. Vamos lá, vamos ver o que Galvão Bueno falou aqui. Abre aspas. Eu tenho uma coisa na cabeça. A forma de jogar de Leonardo Jardim, que é um ótimo técnico, não combina com o DNA do Flamengo. Tentaram jogar mais atrás, bola longa lá na frente. Fecha aspas. E Galvão Bueno continua aqui. O DNA do Flamengo, que a torcida exige, é ter posse de bola, atacar o tempo todo, estar no campo de ataque, e eu acho que não combina, além da atitude feia que eles tiveram aí, não sei se vai acertar. Fecha aspas, encerrou o Galvão Bueno. Vocês concordam com o Galvão Bueno? O Leonardo Jardim não se encaixa no estilo de jogo do Flamengo? Bom, pela partida do Fluminense, não podemos falar muito. O Flamengo jogou muito ainda de acordo com aquilo que o técnico Felipe Luiz colocava em campo. Inclusive até as substituições que foram feitas aí por Leonardo Jardim. Bom, vamos para outro assunto aqui, meus queridos.
Bolso cheio, é isso aí. Flamengo lidera o ranking dos times que mais arrecadaram com premiações neste início de ano. Por já ter participado de 3 decisões no ano, o rubro-negro acumulou aí 29 milhões e 600 mil reais em 2026, contando aí os vice na Supercopa e Recopa também, a campanha do Campeonato Carioca, além de já ter garantido os valores da 5ª fase da Copa do Brasil. É, meus queridos, aí de onde vem o dinheiro do Flamengo? Patrocínios, competições, é isso aí. Por isso que o Flamengo tem bastante dinheiro em caixa, né? Bom, estamos próximos aí das convocações para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026. Arrascaeta, Varela e Nicolas de la Cruz entraram na pré-lista do Uruguai para a data FIFA. O trio do Flamengo foi selecionado pela Comissão Técnica da Celeste para os compromissos internacionais na Europa, que serve aí como preparação final para a Copa do Mundo. Espero que nenhum jogador do Flamengo volte lesionado dessa data FIFA, cara. É sempre uma grande preocupação, né? Bom, vamos para outro assunto aqui. O Flamengo demonstra interesse em atacante do Atlético Paranaense. Janela de transferência internacional fechou no dia 3 de março, mas nós temos aquela janela de transferência interna, tá? Então pode ser feito movimentações entre os clubes, mas a prioridade do Flamengo é contratar um novo atacante na próxima janela do meio do ano. Mas nada disso impede que o Flamengo já comece a monitorar, já comece a estudar e avaliar o mercado. Aqui, ó, trata-se de Kevin Viveiros. De acordo com o portal El Carelho de Mão, né, o Flamengo monitora a situação do atacante colombiano do Atlético Paranaense. Até o momento, o time comandado por Leonardo Jardim ainda não realizou uma proposta oficial pelo jogador de 25 anos, idade excelente. Kevin Viveiros chegou recentemente ao Atlético Paranaense como a contratação mais cara da história do clube. O colombiano de 25 anos foi comprado por 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Na última temporada, ou seja, 2025, o atleta atuou em 25 partidas pelo Atlético Paranaense, marcando 10 gols e dando 3 assistências, ou seja, 13 participações em gols em 25 partidas. Já em 2026, o colombiano marcou 2 gols e deu apenas um passe a gol em 6 partidas, ou seja, uma média de 3 participações por partida, né? Bom, vamos ver, né, qual vai ser a situação. Vou vir trazendo atualizações para vocês assim que essas atualizações chegarem à minha pessoa, né? E o Flamengo aí refaz lista de alvos para o ataque para aprovação de Leonardo Jardim, ou seja, o scout do Flamengo tem uma lista de jogadores. Está sendo apresentada essa lista de jogadores ao novo técnico do Flamengo. O treinador do Flamengo recebeu do scout do clube uma lista de centroavantes e vai analisar nomes que haviam sido oferecidos a Felipe Luiz e recusados e voltaram à pauta. Ou seja, esses nomes foram apresentados ao técnico Felipe Luiz na época que ele estava dirigindo o Flamengo. Felipe Luiz não gostou dos nomes e agora, com a saída dele, esses nomes estão sendo novamente apresentados ao técnico Leonardo Jardim. Felipe Luiz queria um jogador com características diferentes da do Pedro, né? Só que parece que isso mudou. Pode ser um jogador com características diferentes, pode ser um atacante, centroavante com características parecidas. Leonardo Jardim vai avalizar aqui, ó. O argentino Santiago Castro, do Bolonha, entrou na mira, mas agora é considerado caro para um investimento no nível de Caio Jorge, que era a preferência do antigo técnico, tá? Uma dificuldade atribuída no Flamengo, Felipe Luiz, era de que o treinador preferia ouvir pessoas de sua confiança sobre reforços e não funcionários do setor de inteligência do clube. Ou seja, ele não aceitava muito as opiniões trazidas pelo scout do Flamengo. Ele preferia ouvir pessoas que ele conhecia, pessoas do seu meio, pessoas de confiança dele, tá? Então vamos ver se a metodologia e a maneira de pensar do novo treinador do Flamengo é diferente da do técnico Felipe Luiz. Ou seja, paga o scout para poder avaliar jogadores no mercado
E quando bate na mão do técnico, o técnico, não confio na sua palavra, não confio no seu trabalho, então eu não quero esse jogador. Apesar que o serviço de scout tem que procurar jogadores que não estão em evidência no mercado e podem trazer bons frutos para o clube, né? Então não adianta você chegar, vamos trazer um jogador, um exemplo, vamos trazer um Lionel Messi, estou dando um exemplo. Todo mundo sabe que Lionel Messi é craque, todo mundo conhece a categoria do Lionel Messi. Não, tem que trazer jogadores desconhecidos que têm bom futebol, que têm uma boa técnica dentro de campo. Então, vamos seguindo aqui com as informações, né? Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão. Vamos trazer aqui informações sobre esse jogo? 68 partidas, né, entre as equipes. Flamengo venceu 27, empatou 16 e perdeu 25. O Flamengo marcou 84 gols e sofreu 73. A maior goleada ocorreu em 2004, com o Flamengo vencendo o Cruzeiro por 6-2. Ou seja, o Flamengo venceu 2 partidas a mais do que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Bom, vamos ver aí se o Flamengo aumenta essa diferença para 3. Bom, vamos mudar aqui de assunto? Hoje, quinta-feira, teremos alguns reencontros, né? Quarta-feira, eu já falei sobre isso, os reencontros aí, Gerson com o Flamengo, Tite com o Flamengo, Leonardo Jardim com o Cruzeiro. Espero que seja uma partida legal dentro de campo, que não tenha confusão, que não tenha tumulto, igual aconteceu no final lá do Campeonato Mineiro, né? Aquela barbárie, 23 jogadores expulsos. Peguei desses jogadores que foram expulsos, vão jogar contra o Flamengo? Sim, vão jogar contra o Flamengo. Essas expulsões, elas são válidas no campeonato estadual, ou seja, esses jogadores, próximo campeonato mineiro, né, se eles ainda estiverem no Cruzeiro, estiverem no Atlético, eles estarão aí suspensos por 2 partidas. Campeonato brasileiro é outra coisa completamente diferente, né? Bom, outra informação aqui é sobre Felipe Luiz sendo sondado por time do México. 7 dias depois da saída do Flamengo, Felipe Luiz é sondado pelo Monterrey e recusou o mercado mexicano. No início de março, o Monterrey demitiu o técnico Domènec Torrente, que trabalhou no Flamengo em 2021, Deus me livre. O time mexicano busca um técnico, mas Felipe Luiz descarta assumir a equipe mexicana. O ex-Flamengo vem avaliando o futuro com calma, mas ele não tem interesse em trabalhar no México. O portal RT Sport apurou que o profissional quer se preparar para trabalhar na Europa. Nós sabemos que um grande sonho do técnico Felipe Luiz é trabalhar na Europa, né? Vamos voltar aqui a falar sobre contratações, falar sobre atacantes. Richarlison não quer ficar no Tottenham e prepara a saída em meio a interesse do Flamengo de jornal, né? Nós sabemos que o nome de Richarlison foi especulado no Flamengo e ele falou que saindo, né, da Europa, vindo para o futebol brasileiro, ele daria prioridade ao Flamengo. De acordo com o jornal AS, da Espanha, o atacante Richarlison já decidiu que não vai ficar no Tottenham para a próxima temporada. O Flamengo, vale lembrar, tem interesse no atacante. Nos últimos meses, o Mengão tentou várias centroavantes no mercado, mas não conseguiu avançar por nenhum. Nomes como Caio Jorge e Marcos Leonardo foram especulados no mais querido. O diretor José Boto segue atrás de um novo goleador e, se nada mudar, vai trazer um reserva para Pedro na janela de julho. Igor Jesus, Tati Castelano, Gabriel Jesus também estão no radar do mais querido, mas esses dois aí que eu trouxe para vocês no início do vídeo. Vocês acham que esses jogadores dariam certo no Flamengo? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.